Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolado do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 5º. A testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Artigo 456. O juiz inquirirá as testemunhas separadas sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Artigo 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito à parte contraditar a testemunha arguindo-lhe incapacidade ou impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas até três apresentadas no ato inquiridas em separado. Parágrafo 2º. Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Parágrafo 3º. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Artigo 458. O início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá as testemunhas que incorrem em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Parágrafo 1º. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Parágrafo 2º. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Parágrafo 3º. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerer. Artigo 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Parágrafo 1º. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Parágrafo 2º. Se houver recurso em processo em autos não eletrônico, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Parágrafo 3º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se ao disposto neste Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. Artigo 461. O juiz poderá ordenar de ofício a requerimento da parte, inciso 1, a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas, inciso 2, a acariação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Parágrafo 1º. Os acariados serão perguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Parágrafo 2º. A acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. Artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre por comparecer à audiência perda de salário nem desconto no tempo de serviço.